Pessoal, sejam bem-vindos. Nessa videoaula a gente vai resolver a questão 9 da prova de Matemática Escola Naval 2018-2019. Pessoal, não vou ler o enunciado todo, mas basicamente é o seguinte. O Felipe ele acha a prova, né, de um amigo dele no chão da escola. E o que acontece? Tem as respostas do amigo dele para cada pergunta de um enunciado, tá? Para cada resposta correta é atribuído o ponto de 2,5, para cada resposta errada é atribuído o ponto 0 pontos, né? Não existe acerto de metade da questão. Então ele quer saber quanto que o amigo dele tiraria nessa prova, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Primeira afirmação. Ele fala o seguinte: é verdade que o quadrado da raiz cúbica de z é igual a raiz cúbica do quadrado de z, para todo z pertencente aos complexos. Aí vamos lá, a gente parte do seguinte: o quadrado da raiz cúbica de z é o quadrado de z elevado a 1/3, tá certo? E a gente pode trocar a ordem dos expoentes, tá? Vai ser 1/3 do quadrado de z, ou seja, é a raiz cúbica de z ao quadrado. Aí a gente vê que a afirmação é verdadeira, tá certo? Mas a justificativa do rapaz é errada, porque ele está particularizando a questão, tá? Ele fala lá, sim, é verdade, pois tomando a parte real igual a 1, já errou, né? Porque no enunciado ele fala para todo z pertencente aos complexos, né? Quando ele particulariza dizendo que a parte real é igual a 1, ele já está reduzindo o nosso universo. Então, a resposta dele está errada. Tá certo? Então, a nota para a questão 1 são 0 pontos. Ok? Questão 2, pessoal. Ele fala lá, cite duas descrições geométricas do conjunto B dos números complexos Z que satisfazem essa igualdade de módulos aí, sendo I a unidade imaginária. Pessoal, eu sempre falo para vocês que o módulo de Z menos alguma coisa é a distância do número complexo até essa coisa. Então, ele quer saber a distância de um número complexo do ponto 2 tem que ser igual à distância de do mesmo número complexo ao ponto 3i. Tá? Então, a gente vai ver que isso aí vai resultar numa reta, né? Então, vamos desenvolver isso aí. Essa igualdade de módulos, a gente vai chamar o z de x mais yi. Tá? E aí vai ficar esse módulo igual a esse segundo módulo. Tá? O módulo de um número complexo é a soma dos quadrados de suas coordenadas, né? Então, a gente elimina essa raiz aí. Vamos cair nessa soma de quadrado iguais aí. Tá? A gente passa os quadrados tudo para um lado só. A gente vai ter um monte de diferença de quadrados aqui. Ó. X menos 2 ao quadrado, menos x ao quadrado, y ao quadrado menos quadrado de y menos 3. Então, isso é a mais b vezes a menos b, né? Para cada um deles. Então, vai ficar essa diferença de quadrados aqui e essa outra diferença de quadrados aqui. Certo? E aí, simplificando essas multiplicações, a gente vai chegar aqui, o y ele tem que ser igual a 2/3 de x mais 5/6. Tá? E aí, pessoal, isso é uma reta, né? Isso é uma reta e o ponto que ele fala lá na resposta realmente pertence a essa reta, tá? E o coeficiente angular realmente é 2/3. Então são as duas descrições aqui geométricas do conjunto B dos números lá que ele fala. Então aqui basta substituir essas coordenadas aqui, vocês vão ver que a igualdade é verdadeira, tá? E a gente sabe aqui, olhando aqui por inspeção, que o coeficiente angular é de 2/3, ok? Vamos para a questão 3, item 3. Tá? Antes de partir, a nota do item 2 é de 2,5 pontos, tá, pessoal? Então, ele acertou essa questão aí. Tá certo? Pessoal, questão 3. Seja Z um número complexo e R é de Z a parte real de Z. Qual é o conjunto dos pontos tais que a parte real de Z ao quadrado é menor do que zero? Então, vamos partir disso aí, pessoal. Tá?
E a gente chama o z de módulo de z vezes e elevado a i θ. Tá? Isso aqui é módulo de z que multiplica cis de θ. Para quem não lembra, cis de θ é a mesma coisa que cosseno de θ mais i seno de θ. Ok? Então, z ao quadrado, pessoal, vai ser módulo de z, né? Eu esqueci de botar o quadrado aqui, vamos colocar aqui agora, quadrado aqui, né? Deixa eu mudar de cor aqui. Quadrado do módulo de z vezes o cis de 2θ, tá certo? Então, pessoal, isso aqui é a mesma coisa que o quadrado do módulo de z multiplica cosseno de 2θ mais i seno de 2θ, ok? E aí, pessoal, olha só, o quadrado do módulo de z vezes o cosseno de 2θ tem que ser menor do que zero, tá? Porque ele fala que a parte real tem que ser menor do que zero. Então, olha só o que vai resultar. Cosseno de 2θ, ele tem que ser menor do que zero, tá certo? Porque o quadrado do módulo de z é positivo. Então, se isso tudo é negativo, o cosseno de 2θ tem que ser menor do que zero, tá certo? Então, vamos prosseguir aqui na nossa solução. A gente quer, pessoal, que o cosseno de 2θ seja menor do que zero. Para ele ser menor do que zero, ele tem que pertencer a essa região aqui, né? A essa região que eu marquei em vermelho aqui, tá certo? Então, o 2θ, ele tem que ser π, né? Tá aqui o nosso π, aqui, mais ou menos π sobre 2, né? E os múltiplos deles, mais 2kπ, tá certo? Sempre vai cair nessa região aqui, com k pertencente aos inteiros. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O θ, passando 2 dividindo aqui, ele tem que ser igual a π sobre 2, mais ou menos π sobre 4, mais kπ, certo? Com o nosso k pertencente aos inteiros, ok? E aí, o nosso θ, ele tem que ser igual a π sobre 4, tem que estar entre esse intervalo, né? Entre π sobre 4 e o 3π sobre 4, mais o 2kπ, tá, pessoal? Então, eu vou adotar dois valores de k aqui, porque o resto dos valores de k, os outros inteiros, eles vão dar múltiplos, tá, do primeiro conjunto que a gente vai encontrar. Então, vamos fazer para o k igual a menos 1. Para o k igual a menos 1, a gente vai encontrar que o θ tem que estar entre menos 3 quartos e menos π sobre 4, tá? Que atende essa condição aqui do enunciado, tá certo? Essa condição B, ok? E aí, pessoal, para o k igual a, botei θ aqui, né? Na verdade não é θ, é zero. Para o k igual a zero, aqui, ó, peraí. Para o k igual a zero, pessoal, o nosso θ tem que estar entre π sobre 4 e 3π sobre 4, que atende à condição A do enunciado, tá certo? Então, a resposta, vamos lá, vamos ver aqui. A nota do item 3 é de 2,5 pontos, tá certo? Então, o nosso colega aí, ele acertou o item, tá certo? E no item 4, pessoal, ele fala o seguinte: seja z um número complexo. Os valores de z, tais que e elevado a 2z menos 1 seja igual a 1, é igual a. Então, a gente parte disso aí. E elevado a 2z menos 1 igual a 1. Tá? Isso é a mesma coisa, chamando o z de x mais yi, dessa expressão aqui. Tá, ok? Só substituir o z por x mais yi. E aí a gente separa o expoente aqui em parte real e parte imaginária, né, pessoal? Então, isso vai ser igual a 1, que multiplica o cis de 0 mais 2kπ, tá? Ah, por que não é 1 vezes cis de 0? Porque a gente está trabalhando com complexos, tá, pessoal? Não somente com reais.
tá? Então aqui é x de 0 mais 2κ, tá? Isso é um detalhe da questão, tem que ficar atento para isso, tá certo? Então a gente tem um sisteminha, pessoal. A gente tem que o e elevado a 2x menos 1, ele tem que ser igual a 1, que é a parte real, né? E o e elevado a i vezes 2y tem que ser igual a x de 0 mais 2κ, né? Aqui, pessoal, eu só vou fazer uma observação. Aqui, o x de 0 mais 2κ, isso aqui é igual a cosseno de 2κ mais i seno de 2κ, tá? Isso aqui, pessoal, olha só, é uma parte real e aqui uma parte imaginária, né? E o e elevado a 2i, 2y, isso aqui é cosseno de 2y mais i seno de 2y, tá certo? Então, isso aqui tem que ser igual a essa expressão e isso aqui tem que ser igual a essa expressão. Ok, pessoal? Apenas um detalhe, tá certo? E aí, continuando o nosso raciocínio, pessoal, o 2x menos 1 tem que ser 0, né? E o 2y tem que ser igual a 2κ, tá certo? Então, olha só, o x tem que ser igual a meio, né? E o y tem que ser igual a k vezes π, tá certo? Então, o z, ele é x mais yi. Então, ele é 1 meio mais kπ vezes o i, né? Aí, a nota do item 4 é de 2,5, ele também acertou, tá certo? Então, ele acertou 3 itens, né? Então, 3 vezes 2,5 dá 7,5. Total vai dar 7,5, que torna correta para a gente a resposta à letra B de bola, ok? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões. E até as nossas próximas videoaulas. Um forte abraço para vocês.